Pessoal, hoje, então, aula de saúde da mulher, nós iremos abordar a assistência de enfermagem no pré-natal dentro da atenção básica e ao decorrer dos próximos minutos de aula, nós discutiremos ainda quais são os critérios importantes que devem ser levados em consideração pelo enfermeiro para uma assistência ao pré-natal de qualidade. No início do pré-natal, as primeiras consultas elas devem então ser consideradas, né, a partir do momento que a mulher, né, possível gestante, ela adentra a unidade básica de saúde, nós precisamos levar em consideração então o ciclo menstrual dessa mulher, observar, né, se houve mesmo fecundação ou não, de acordo com a data da última menstruação, levar em consideração os achados importantes dessa menstruação e dos antecedentes menstruais dessa mulher. Esses são fatores primordiais para o início de uma consulta de pré-natal. A partir do momento que eu faço a identificação dessa mulher como uma possível gestante, ela é encaminhada então para o teste de gravidez, né, o teste rápido, e em seguida ela é encaminhada para a realização do beta-HCG quantitativo, para que a gente possa verificar com certeza qual é a idade gestacional dessa mulher. Após a confirmação da gravidez, na consulta médica ou consulta com nós, enquanto enfermeiros, nós iniciaremos o acompanhamento dessa gestante. Então, a primeira coisa que é feito dentro da unidade básica de saúde é o cadastramento do CIS pré-natal, com as informações de identificações e fatores socioeconômicos dessa mulher. Em seguida, partiríamos para as questões assistenciais, que eu irei abordar. Então, a partir desse momento, ela passa a receber informações necessárias referentes ao acompanhamento do pré-natal. Então, a partir do momento que nós identificamos essa gestante e cadastramos ela no CIS pré-natal, ela passa a receber, então, informações como quais serão as consultas, a sequência das consultas, quando ocorrerão as visitas domiciliares, os grupos educativos, e quais são os momentos que ela deverá estar na unidade básica de saúde. Então, todas essas informações elas devem ser fornecidas e elas devem ainda ser registradas na caderneta da gestante e no prontuário desta paciente. Como nós sabemos, a gestação ela é um fenômeno fisiológico. Ela deve ser vista, né, tanto pelas gestantes como pela equipe da equipe de saúde, nós, enfermeiros, como parte de uma experiência da vida saudável. Né? Nós teremos um fenômeno de mudanças fisiológicas ali, mas nós precisamos considerar ainda que aquela é uma experiência de vida saudável, não é um processo de adoecimento. Porém, devido a alguns fatores de risco, algumas gestantes elas apresentam uma maior probabilidade de evolução desfavorável. O que é isso? Elas podem vir a apresentar fenômenos fisiológicos que oferecem risco para aquela saúde. Então, é indispensável dessa forma que eu, enquanto enfermeiro, faço a avaliação do risco gestacional toda vez que essa mulher passar por uma consulta. Eu não faço avaliação de classificação de risco apenas na primeira consulta. Identifiquei que ela é diabética, por exemplo, vou encaminhá-la para o alto risco. Não. Toda consulta essa mulher deve ser reavaliada para classificar com um risco baixo, intermediário ou alto. Quando são identificados alguns fatores que ofertam, então, um risco para esse fenômeno fisiológico, para essa saúde dessa mulher, ela é definida, ela é caracterizada como alto risco, como gestação de alto risco. E ela passa a exigir avaliações mais frequentes, ela precisa de um atendimento mais voltado, de um atendimento de saúde voltado para essa mulher.
Nesse momento, né, nessas circunstâncias, a gestante é encaminhada para o Centro Especializado de Alto Risco. No nosso caso aqui no Paraná, na 19ª Regional de Saúde, as nossas gestantes são encaminhadas para o Cisnorb, para o Consórcio Intermunicipal. Essa gestante não vai ser avaliada na unidade básica de saúde, então eu passei ela para alto risco, ela não precisa mais passar na unidade básica de saúde? Não, ela vai passar então nas consultas de rotina com a unidade básica de saúde e ela passará nas consultas de rotina com o centro especializado. Então, a classificação de risco gestacional ela deve ocorrer em toda a consulta. Então, aqui nós temos um ciclo de como deve acontecer. Então, início do pré-natal após a confirmação da gestação. Vou avaliar o risco dessa consulta. Gestante de baixo risco, então setinha para minha direita, ela é encaminhada aqui o pré-natal no UBS. Avaliei. Gestante de alto risco, setinha à direita, ela vai ser encaminhada para o centro especializado. Ambas vão passar na unidade básica de saúde. Não posso esquecer e mandar então todo a minha função, né, de olhar, de visão holística para essa gestante só para o centro especializado. Classificação de risco gestacional. Então, à direita nós temos os fatores de risco que permitem que a realização desse pré-natal seja pela equipe da atenção básica e os fatores que indicam que essa paciente deve ser encaminhada para o alto risco. Então, nós temos aqui à minha esquerda, situação conjugal insegura, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, cirurgia uterina anterior, idade menor que 15 ou maior que 35 anos, infecção urinária, anemia e IMC. E os fatores de riscos que podem indicar o encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Qualquer tipo de cardiopatias, as pneumopatias graves, incluindo asma brônquico, as nefropatias graves, insuficiência renal em caso de pacientes transplantadas, mulheres transplantadas, endocrinopatias, que são as diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipertiroidismo, alterações genéticas maternas, hanseníase, tuberculose e gemelaridade. Então, todos esses fatores aqui agora citados, eles devem ser encaminhados ao pré-natal de alto risco, como também serem acompanhados pela unidade básica de saúde. Quais são os calendários da consulta? Então, o calendário do atendimento durante o pré-natal de baixo risco, ele vai ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam ou não o maior risco materno e perinatal. Então, o calendário ele deve ser iniciado quanto mais cedo possível, no primeiro trimestre, deve ser regular e deve garantir as avaliações propostas para essa mulher. Então, aqui, ó, até a 28ª semana, a consulta de pré-natal dessa mulher vai ser mensalmente, tanto com o enfermeiro quanto com o médico. Da 28ª semana à 36ª, ela vai passar por uma consulta quinzenal na unidade básica de saúde e da 36ª semana à 41ª semana, as consultas serão semanalmente. E depois da 41ª semana, se o bebê não vem, né, por parte cesárea ou por parto normal, o médico vai avaliar qual será a frequência que ela passará aí nessas consultas. Então, nós temos aqui a anamnese de primeira consulta. Quais são os fatores importantes que eu preciso levar em consideração para o atendimento dessa mulher? Então, nós precisamos pesquisar o aspecto socioeconômicos, antecedentes familiares, antecedentes pessoais gerais, ginecológicos, obstétricos, além da situação da gravidez atual. As nossas anotações elas devem constar tanto no prontuário da unidade quanto no cartão e na caderneta dessa gestante. Quanto mais informação, melhor. Tá? É extremamente importante esse
conjunto de informações. Eu enviei para vocês, então, hoje à tarde, um PDF que mostra para nós todas as informações que eu devo pesquisar em relação aos aspectos socioepidemiológicos. Então, quais são essas informações? Está lá naquele PDF. Quais são os antecedentes familiares importantes que eu preciso pesquisar, bem como os outros antecedentes ginecológico, obstétricos. Então, tá lá naquela ficha importante que vocês deem uma olhada. Então, a anamnese de primeira consulta, eu preciso fazer esse levantamento. É bem característico, né, da primeira etapa da SAI, a história, o histórico ou anamnese. Outro fator importante, então, o exame físico-obstétrico. O exame físico-obstétrico é algo que nós começaremos a discutir, então, no decorrer dessa aula e terminaremos na aula que vem. Então, nós vamos discutir detalhadamente quais são os achados importantes que eu preciso ter para essa gestante, tá? Eu vou encaminhar uma apostila para que vocês possam ir acompanhando. Então, quais são os achados obstétricos importantes num exame físico dessa mulher? E para a próxima aula nós detalharemos então os exames complementares. Os exames complementares eles devem ser realizados primeiro, segundo e terceiro trimestre. Quais são realizados no primeiro, quais são realizados no segundo e quais são realizados no terceiro? É isso que nós discutiremos. Porque é importante um enfermeiro ter uma visão dos principais achados de um hemograma, por exemplo, como a leucocitura, os leucócitos. Por que é importante eu conhecer a tipagem sanguínea e o fator RH tanto dessa mulher quanto do parceiro? Combis indireto, glicemia de jejum, identificar possíveis diabetes gestacional, teste rápido para triagem da sífilis ou o VDRL e o RPR, que são testes não treponêmicos. Teste rápido anti-HIV, tem uma duplicidade de HIV. Toxoplasmose. Por que eu preciso identificar toxoplasmose? IgG, IgM, sorologia para hepatite, exame de urina citopatológico, parasitológico de fezes e eletroforese de hemoglobina. Então, na próxima aula, nós discutiremos esses exames aqui. Todos eles são realizados, o pedido na primeira consulta, no primeiro trimestre dessa gestante? Não. Por quê? E quais são essenciais para cada trimestre, tá? Então, a partir de agora, o que nós vamos começar? Nós discutiremos o exame físico dessa gestante, e juntamente com o exame físico, nós vamos abordar quais são as alterações fisiológicas no corpo dessa mulher e no corpo e na formação desse bebê dentro de cada trimestre, tá? Então, os exames complementares, talvez eles vão ficar para as próximas aulas, acredito que na próxima ou na outra ainda, certo? Porque a gente precisa entender qual é todo o fenômeno fisiológico que muda aí no corpo dessa gestante. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Eu utilizei então um manual de atenção ao pré-natal de baixo risco do Ministério da Saúde. Então, ele é um manual de 2012, não temos outras revisões, mas nós já temos o protocolo e o manual de atenção ao pré-natal de baixo, intermediário e alto risco da guia Mãe Paranaense. É claro que eu não vou focar no estado do Paraná, porque nós precisamos entender como é que funciona o sistema de saúde no geral, né? Dentro do que o Ministério preconiza. As particularidades de estados nós discutiremos quando nós estivermos na nossa prática profissional, porque eu não posso colocar aqui só do estado do Paraná, considerando que tem gente que vai depois trabalhar, se Deus quiser, no estado de São Paulo e assim sucessivamente, tá? Então, qualquer dúvida, nós iremos discutir após esse vídeo aqui. Fiquem com Deus.